Olá, tudo bem? Estamos em mais um AZ Responde, onde toda quarta-feira eu venho aqui responder as perguntas dos nossos seguidores. A pergunta número 1 é da Mayara. Felipe, por que nas suas casas você não constrói com gesso? Você prefere fazer com argamassa de cimento? Vamos lá, Mayara. A primeira coisa é o seguinte, antes de eu começar a implementar qualquer coisa nas minhas obras, eu tenho que avaliar três coisas fundamentais. A primeira delas é saber se é economicamente viável, se é uma tecnologia ou algum material que realmente atende à necessidade daquela mudança. O gesso atende, todo mundo sabe, é normatizado, tudo bonitinho e ele atende perfeitamente. A segunda coisa que eu tenho que verificar é se ele tem o melhor custo-benefício, e ele tem o melhor custo-benefício também. Felipe, por que você tem aí? Você atende as características técnicas, você atende ao melhor custo-benefício de preço, por que você não utiliza o gesso? Porque tem um terceiro ponto muito importante, a venda. Eu não conseguiria vender com gesso. Lá no interior onde eu construo, as pessoas têm uma certa repulsa. Eles não acham que o gesso é um material bom para sua residência. Eles são aquelas pessoas mais antigas do interior que tem aquela certa resistência. Eles evitam que eu utilize esse material. Então assim, como é uma casa que é para vender, eu tenho que atender o principal, que é a venda. Ele tem que ser algo que seja bem vendível e que faça comercializar. De nada adianta eu fazer a casa no melhor custo-benefício, atendendo a todos os requisitos normativos, mas no final ficar com ela parada, eu não vender. Então, sempre que você for mudar a metodologia construtiva da sua residência, da sua obra, verifique se o mercado já está aceitando, porque um dos requisitos mais importantes é a aceitabilidade no mercado. Beleza? Espero ter respondido, mas o gesso é uma ótima opção, ele atende a todos os requisitos normativos e o principal, muitas das vezes é bem mais econômico, só que lá, infelizmente, eu não consigo aplicar. Temos mais uma pergunta aqui. Quanto você paga no terreno? Cara, esse é relativo. Quanto é que eu quero pagar? Eu vou pesquisar um terreno de acordo com o que eu quero construir, de acordo com a minha necessidade. Não é quanto eu pago, é a oportunidade, a oferta e demanda. Às vezes eu queria pagar menos, só que aí aumentaram os preços, eu termino pagando mais caro, tá? No geral, lá em Atalaia, a gente consegue terrenos de 20 a 40 mil. Pô, Felipe, dá metade do preço de 40 mil, você consegue até metade? Depende, oferta e demanda. Tem gente que está apertado, consegue vender por 23, 25, 26. Eu comprei o último agora por 40, saiu caro, mas oferta e demanda, tá certo? Eu tenho que prever isso. Se eu vejo que não está viável, eu procuro o terreno em outro lugar. O Natan perguntou o seguinte: quanto está custando o metro quadrado das casas de 160 mil reais para entregar parte elétrica, telhado e pintura? Vê só, eu costumo pagar a mão de obra bem mais barato que meus concorrentes. Eu consigo pagar em torno de 21, 23 mil reais, já contando toda a edificação com a chave pronta, pintura elétrica, tudo incluso, tá certo? Só que isso eu tenho que aprender fazendo gestão. Inclusive no workshop que está rolando, eu ensino na aula de hoje como conseguir contratar a mão de obra até 40% mais barato que seus concorrentes, tá certo? Então eu tenho que saber contratar e o principal, eu tenho que saber gerenciar para evitar que eu leve prejuízos, tá certo? O André Felipe perguntou o seguinte: o que um aluno de engenharia civil precisa para se dar bem no mercado? Precisa saber empreender, precisa saber vender o serviço e o principal, precisa ser excelente no que ele se propõe. Eu não sei que área você quer seguir, se você quer seguir na área de orçamentista, se você quer seguir na área de gestão, se você quer ser um projetista, seja específico no que você quer, seja foda no que você tem que fazer e o principal, saiba ter serviço, saiba vender. Quando você souber vender o seu serviço, quando você tiver cliente e você souber atender a necessidade deles, entregando perfeitamente, superando as expectativas, não vai faltar serviço, beleza? Mas você precisa ter um bom marketing, precisa saber vender a parada. Aldo perguntou o seguinte: como conseguir um estágio no último ano da faculdade? Cara, desculpa, mas eu não te contrataria como estágio, tá? Tô dizendo isso, Aldo, não é pra te... Não sei qual o motivo de você não ter estagiado, mas eu acredito que sempre tem como dar um jeito. E o cara que deixa para o último período para estagiar, ele não priorizou o suficiente que deveria priorizar. A experiência prática, ela é fundamental. E se você chega no 10º período sem ter nenhum contato com a prática de obra, você vai bater um desespero e dizer: porra, meu Deus, o que é que eu sei fazer? Porque eu tenho certeza que a faculdade deixou várias lacunas que poderiam ser cumpridas durante a faculdade. Aí você quer chegar numa empresa no último período para estagiar, onde o cara só vai ter 6 meses para avaliar a sua competência como profissional e depois ter que te contratar, é um pouco complicado. Eu já tive experiências ruins com isso e eu não contrataria mais, tá? Eu acredito que você agora vai ter que empreender, vai ter que correr atrás de novos serviços.
E eu tô falando isso não é para ser chato, eu tenho que te mostrar como é a realidade do mercado. E não ser o bonzinho que fala o que você quer ouvir, e sim o que você precisa. Vi fez uma pergunta bem legal. Se o terreno for comprado em um loteamento de forma parcelada, diretamente com a loteadora, eu posso fazer uma venda financiada pela Caixa? Olha, vê só, você pode fazer toda a construção, como eu já fiz, comprar o terreno parcelado, construir tudo e no final eu quito o terreno para poder vender. Na hora que eu vou fazer a venda pelo financiamento da Caixa, o documento já tem que estar no nome da construtora para poder ser transferido para o nome da pessoa que está comprando. Então, eu posso construir sim, mas na hora de vender, esse terreno já tem que estar passado para o nome da construtora. Tudo bem? Então, tem que ficar atento nesse detalhe. Você não consegue vender se o terreno estiver com dívidas. Engenheiro civil Oziel perguntou o seguinte: como cobrar RT com acompanhamento de obra para não emitir somente RT? Participa do workshop hoje que eu vou te dizer 2 formas de você se inserir no mercado e como conseguir fechar os contratos, entendeu? É muito interessante que você vai saber exatamente como cobrar e a modalidade que você deve cobrar e saber quanto vai dar mais lucro e quando vai dar menos lucro, tá certo? De acordo com o risco que você tem no empreendimento. Ia ficar muito extenso se eu fosse falar desse jeito e preço é muito relativo, você tem que cobrar o quanto você acha justo. Eurípides de Cavalcante, você acredita que o carro que você anda tem parte de influência para fechar um serviço? Com certeza. As pessoas primeiro compram quem você é para depois comprar o que você faz, tá certo? Então, a forma que você se apresenta, a forma que você está vestido, tudo isso pesa. Principalmente quem trabalha com obra pública sabe. Imagina você estar disputando uma obra de 10 milhões, chegando lá num Celta. O cara vai avaliar se você tem condições financeiras para poder bancar aquela obra. Porque se aquela obra parar porventura por falta de pagamento da prefeitura, para ele não é vantajoso. Obra pública pensa em voto. Então, teoricamente, sendo bem sincero e aberto, como sempre fui, se o prefeito, se a administração perceber que você não tem recurso para tocar aquela obra, ele vai fazer de tudo para que aquele contrato ou aquela licitação seja cancelada, tá certo? A fim de evitar que, se ele atrase, porventura aconteça algum imprevisto no órgão público, na administração pública, e ele atrasar seu pagamento, você também parar a obra, porque a obra parada não gera voto, gera transtorno, gera oposição. Então, você tem que estar bem vestido, você tem que ter um bom carro, não necessariamente para todos os segmentos, mas alguns segmentos mais específicos eu tenho que ter um carro apresentável. Olha, o Sábio perguntou o seguinte: como sair do trabalho atual para arriscar empreender na área de engenharia civil? Queima a ponte. Às vezes a única coisa que está faltando para você descobrir o seu potencial é você ser colocado à prova. É aquela coisa, né? Você pula na piscina achando que não sabe nadar, só que quando falta oxigênio você começa a nadar. É normal as pessoas só conseguirem saber do seu potencial quando realmente são colocadas em prova. Então, mete a cara e faz acontecer. Se capacita, busca ser o melhor, inclusive participa do workshop. Parece que eu estou fazendo propaganda do workshop, mas não é, porque tem tudo a ver com o que você perguntou. Assiste a aula 1. Pronto, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Toda quarta-feira, como sempre, eu venho aqui trazendo e respondendo sua pergunta. Gostou? Deixa aqui sua pergunta, deixa aqui seu comentário. Vai lá na terça-feira, eu geralmente posto um dia antes o que você quer saber. E na quarta-feira eu seleciono as melhores perguntas e respondo aqui, beleza? Valeu, muito obrigado e até mais.